vocês, aqui é o professor Josemir Francisco, certo? E nessa parte 2 desse vídeo nós iremos ver os governos gerais que a gente viu na aula passada. Então vamos lá. Então o primeiro governo geral que o rei de Portugal vai enviar para cá é o governo de Tomé de Souza, que vai de 1549 a 1553. Então tá aí uma fotinha de Tomé de Souza. Então ele vai ser o primeiro governador geral e vai apoiar algumas medidas que vão auxiliar na produção do açúcar. Então não se esqueçam. Ele vai fundar Salvador. Salvador vai ser a primeira capital da colônia. E vai chegar, junto com ele, Fernandes Sardinha, o primeiro bispo, né, do Brasil, e um dos primeiros jesuítas para o trabalho da catequese. Tá aí junto aos indígenas. Então era preciso catequizar esses povos hostis, certo? Catequizar o índio para poder dominar a região. Então tá aí esse ideário, que tá uma imagem do padre Antônio Vieira catequizando as nações nativas. Então essa foi a medida tomada, né? Ele criou a capital da colônia, Salvador, e trouxe junto com ele os bispos para catequizar os índios. O segundo governo vai ser Duarte da Costa, certo? Foi que vai de 1553 a 1558. Foi um dos mais conturbados, né, do período colonial. Foi um governo muito conturbado. Ele vai enfrentar conflitos entre seu filho, Álvaro da Costa, e o bispo Sardinha. Nesse período ocorreu a fundação do Colégio de São Paulo, né, pelos padres jesuítas, que foram José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, dando origem à atual capital paulista. Vai vir também para lá a chegada de famílias calvinistas. Calvinistas são protestantes que têm um viés capitalista. A chegada de franceses na Baía de Guanabara, que vão formar a chamada França Antártica. Ou seja, são os franceses, pessoal, querendo tomar uma parte do território dos portugueses. Então esse governo de Duarte da Costa vai ser muito conturbado, por isso que ele vai governar até 1558, certo? 5 anos. E o terceiro governo geral vai ser Mendes Sá, 1558 a 1572. Então o que é que esse governo vai fazer? Ele vai fazer a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Vai vir uma esquadra auxiliadora de Portugal, liderada por Estácio de Sá, que é seu filho, certo? E no ano de 1565 vai ser fundada a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje, né, conhecido como uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, certo, pessoal? E desse governo vai acontecer vários extermínios indígenas, porque as tribos tabajaras e as tribos tupinambás vão ficar ora ao lado dos franceses, ora ao lado dos portugueses, certo? Ou seja, tribos vão se unir do lado do inimigo e outros vão se aliar ao lado daqueles que, segundo ele, né, os franceses, ele tratava os tupinambás com mais facilidade do que os portugueses. E os tabajaras vão se aliar aos portugueses para lutar em tribos rivais com povos rivais. Interessante, né? E isso vai acontecer muitos extermínios de nações, tribos indígenas. E também Mendes Sá vai incentivar a importação dos escravos negros da África para o Brasil. E temos também a questão da economia colonial, que será o nosso tema da aula da gente. O Brasil vai ser uma colônia de exploração, né? Se nessa colônia tinha a função de produzir, vai ter ali o chamado Pacto Colonial, através do qual a colônia, que era o Brasil, não se esqueçam, metrópole, que era Portugal, mantinha uma relação econômica, né? Mas o Brasil era um país colonizador, certo? E a grande atração dos portugueses, pessoal, vai ser o açúcar, o ouro branco, o plantio da cana-de-açúcar,
no litoral nordestino, eu já falei isso na outra aula para vocês, o solo massapê. Já, os portugueses já tinham uma experiência lá na África dessa plantação nas ilhas do Atlântico, na Ilha da Madeira, Ilha do Cabo Verde. Foram usados lá, né? Foram usados aqui como mão de obra escrava indígenas. Depois a mão de obra indígena vai ser substituída paulatinamente, não rápido, pela mão de obra escrava, o escravismo, certo? E os engenhos tiveram financiamento em bancos holandeses. E aqui está a estrutura, vocês devem saber disso, viu? A economia colonial, o sistema de plantation ou açúcar. Então, quais são as características desse plantation? Plantation significa grande propriedade. Então, latifúndio, sistema de capitanias hereditárias e as sesmarias, determinou a posse de grandes extensões de terras a uma só pessoa. Então, a gente tem aqui, pessoal, esse sistema, né? Sesmarias. As sesmarias era um lote de terra que era dada a determinadas pessoas para administrar, certo? As sesmarias. Okay? Pronto. Nós temos a agroexportação. A produção vai atender ao interesse do mercado externo português, sem levar em consideração o desenvolvimento local. Então, nós brasileiros, o Brasil era uma colônia de exploração. Explorava a riqueza para levar para a metrópole lá em Portugal. Monocultura. Mono só é a produção do açúcar, cultivo apenas de um produto, no caso o açúcar, que era muito lucrativo para a Europa. E o escravismo, gente, que era a necessidade de braços da mão de obra escrava, né, para poder ser explorado, trabalho compulsório para ser aqui. E lembrando que o escravismo ele gerava muito lucrativo para os portugueses. E na aula passada eu mostrei para vocês, aqui está, gente, a estrutura do engenho colonial. Eu tenho a casa grande, certo? Depois eu tenho a capela. Eu tenho uma senzala, onde mora, número 3, onde mora a senzala, onde mora os escravos, certo? Também eu tenho a roda aqui, ó. A roda que gira para fazer todo o processo da moenda de açúcar. Tem uma moenda também, a moenda. E assim vai. Senzala, capela, casa grande, né? E a gente vai cozimento do caldo, fazer aqui. E a gente tem todo o processo, moradia, que está a moradia dos homens livres, a roça, temos o transporte de cana, certo? E de lenha, e assim sucessivamente. Isso aí é a estrutura do senhor do engenho. E também na aula passada a gente viu a estrutura dessa formação social, certo? Brasileira. Então eu tenho aqui um indígena com um branco, do nascimento do filho é o mameluco, de um branco com um homem branco, português branco com uma negra africana, ele tem uma mulata, e de um africano com um indígena tem o cafuso. Então, brancos, aventureiros, degredados, cristãos novos e fidalgos. Então, negros, bantus e sudaneses que vieram dessas regiões sudanesas e bantus da África e o índio formará essa sociedade brasileira. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da administração colonial. E nós agora iremos nos interessar pela economia do açúcar, tá bom, gente? Então tá aí um resumo para vocês. Um grande abraço do tio Josemir. Beijão a todos. Valeu.